Este é o programa Ser Mulher, o nosso espaço para evidenciar quem somos e o que desejamos nós, mulheres, na diversidade de papéis que desempenhamos. Eu sou Marciele Scarton, conduzo mulheres como você a realizarem mais com equilíbrio e leveza. Te convido a me acompanhar também pelo Instagram, é só me seguir por lá, @marcielescarton. As minhas convidadas de hoje, elas estão desenvolvendo um projeto muito diferenciado e que vai nos permitir fazer importantes conexões e reflexões com uma das 7 grandes conquistas femininas, a nossa liberdade para agirmos conforme as nossas próprias vontades. A sommelier Deise da Costa e a contadora Michele Cordeiro. Bem-vindas. Muito obrigada. Gurias, gostaria que vocês começassem apresentando, contando pra gente do que se trata, então, esse projeto tão diferenciado que eu mencionei. Uma expedição aí que vocês vão transcorrer pelo Brasil. Bom, primeiro de tudo é uma grande aventura, né? Como a gente sempre comenta, uma aventura muito responsável e cheia de desafios, né? Mas é uma aventura completa, eu diria que ela é uma rosa com as pétalas e os espinhos, né? Que são muito bem-vindos porque afinal são aprendizados, né? E a gente vai percorrer o Brasil todo, 2 mulheres, um carro e um violão. Temos que mencionar o violão. E aí vamos sair, né, para visitar então vinícolas do Brasil inteiro, são 100 vinícolas, um trajeto de 11 estados do Brasil que são produtores de uva e de vinho, né? E com a finalidade de escrever um livro, né, sobre toda essa trajetória, toda essa expedição, né? Mas uma coisa que nos instiga muito é como esse projeto foi, de onde surgiu, né? Qual é a origem desse projeto, então, né? Michele, então conta como foi esse comecinho, também como vocês se conheceram. Eu e a Deise, nós temos uma história bastante... como é a palavra? Ela é diferente. Na verdade, a gente ia se conhecer de algum modo. Inusitada, né? Inusitada, porque nós nos conhecemos num jantar, assim, de amigos, mas nós além de não nos conhecermos, não conhecemos nem a anfitriã, assim, né? Que hoje, enfim, é nossa amiga, mas a gente não conhecia ela. E nós estávamos em momentos distintos, assim, né? Eu tava voltando pro mundo do vinho, depois de 10 anos totalmente na contabilidade. Já a Deise recém tinha sido eleita melhor sommelier do Rio Grande do Sul pela ABS, né? Que foi em 2019. Então nós estávamos realmente em momentos diferentes, mas a gente se encontrou e os valores bateram muito, né? Uma história que a gente nunca contou, eu acho, foi que a gente ia se conhecer de qualquer forma, porque uma amiga lá da minha época do ensino fundamental, que também é amiga da Deise, uma semana depois que a gente se conheceu, ela me mandou uma mensagem no Instagram dizendo: Michi, eu tenho uma amiga para te apresentar. E ela não sabia que eu tava voltando pro mundo do vinho, assim, foi realmente muita coincidência, assim, né? E no fim das contas a gente foi descobrir que era a Deise, então em algum momento a gente ia se conhecer. De alguma forma. E detalhe que eu não falava com essa menina que estudava comigo, tipo, há mais de 10 anos, porque era desde a época do ensino fundamental. Então faziam muitos anos. E a ideia, né, da expedição surgiu na nossa segunda reunião, que foi 2 semanas depois. A primeira reunião foi 1 semana depois desse encontro, a segunda foi a segunda semana, assim. E num determinado momento que a gente estava conversando, a nossa ideia inicial era ter uma página de vinho, sim, com alguns diferenciais, mas ainda não tinha a expedição em si. Num determinado momento eu disse pra Deise, né? Deise, na verdade, eu pegaria um carro e sairia realmente pelo Brasil. Vamos mostrando, sabe, o que a gente tem, a cultura, esse país gigante continental que somos, né? E aí ela me olhou meio pálida, assim, porque ela recém tinha convidado 4 amigas pra fazer algo parecido. Uma expedição, né? Só não tinha um nome de expedição, mas não era de carro daí, né? E não tinha formatação de um projeto. Não. Era o motorhome. Era o motorhome, é. E aí, no caso, cada uma tinha, né? Muitas têm suas famílias, né? Cada uma pelo seu motivo. Na verdade, é só aguardou o tempo necessário pra achar a pessoa, isso né? Aí, isso aí. E aí nós estávamos em momentos onde a família não depende da gente também e tudo mais. Então, nunca mais abandonamos a ideia. Já, né? Uma coisa muito legal é que a gente nunca
mesmo com a pandemia, mesmo com as dificuldades que a gente teve ao longo do caminho, a gente nunca cogitou dizer assim, não vamos mais fazer. E nunca, nenhum momento a gente cogitou essa possibilidade. Então, depois disso, a gente começou a formatar um projeto, né? E ele levou bastante tempo, assim, até a gente encontrar maneiras, né, de fazer, de viabilizar essa viagem, né? Essa pesquisa para o livro, né? E isso aconteceu, então, ao longo desse percurso, né, de quase 2 anos. E faz agora cerca de 1 mês que elas já estão com o pé na estrada, iniciaram aqui na Serra Gaúcha e vão passar 7 meses rodando esses 11 estados brasileiros. Exato. Como é que tá essa organização de vocês? Como fica vocês tinham outros trabalhos que vocês tiveram que deixar de lado? Contem um pouquinho como que foi essa organização, tanto profissional, né, com as outras atividades que vocês tinham, e também em relação à família, assim, como ficou essa questão com os familiares de vocês? Sim. Não, da família eu sempre comento, né, é muito divertido falar essa parte, porque a minha mãe, ela já tá batizada, né? Então eu sou uma aventureira de um certo período aí, já há alguns anos viajando na estrada, e sempre na aventura, bem na aventura mesmo. Então, já fiz isso em outros lugares e tal, mas não da mesma forma, né, a mesma intensidade. Então, a família tá tudo ok, tudo organizadinho. Deixei as plantas lá, tudo bem organizado. Na minha casa. O violão tu tá levando. O violão eu tô levando, então tá tudo certo. Mas aí vem a questão profissional, que aí eu acho que entra uma situação de risco muito grande. Do maior desafio, com certeza. Eu tinha outros 6 projetos que eu participava, 6 equipes diferentes. Então, simplesmente largar tudo, né? Na verdade, não é nem largar, mas tu congela, deixa ali, né? Congelado, e ano que vem, certo que voltam algumas coisas. Então, esse é um grande risco que nós, até mesmo como posicionamento da mulher diante de um mercado em desenvolvimento, ela fica assim, será que eu vou? Será que eu não vou? E agora? Como é que vai ser depois? Então, assim, é literalmente abraçar a causa aí, né? Então, eu pessoalmente me desfiz de todos eles, né? Congelei, como eu comentei ali. E agora é só expedição. Incrível. E a Michelle? E eu, então, a gente teve um ensaio, né, da expedição no ano passado. A gente começou a andar e nisso tudo eu tinha me desligado também completamente do outro projeto que eu trabalhava, enfim, né, na área de contabilidade. E aí, com essa parada, né, da questão da pandemia, logicamente, a gente precisava de grana também, né, para a expedição, e a gente também precisava pagar os boletos, né, pagar as contas. Então, eu me liguei a uma empresa, a um grupo de empresas, na verdade, fazendo controladoria, organizando toda a parte contábil, administrativa da empresa, né, porque é o meu maior know-how, enfim, né, minha maior experiência. E permaneci nesse projeto por todo esse período. Eu me desliguei deles, não completamente, né? Hoje eu só presto consultoria por um turno por semana, mas no restante, né, eu tava indo todos os dias, enfim, fisicamente. Aí agora eu me desliguei parcialmente, né? Mas, e com relação à família, né? Então nisso até foi um pouco mais tranquilo, porque como eu estava buscando também essa transição, pra mim foi uma coisa muito legal, assim, né, essa transição, por mais que há desafios, mas eu me senti muito segura nesse processo. Acho que também pelo próprio autoconhecimento, assim, que eu vim buscando ao longo dos últimos anos, que pra chegar nesse momento de me sentir segura de fazer isso. Mas nem sempre foi assim, né, então a gente percorre um caminho aí, mas foi mais ou menos por aí. E com relação à família, então eu moro com a minha mãe, né, e pra ela até foi bem engraçado, porque ela não é muito, quando eu falava assim de coisas muito grandiosas, aliás, em alguns dos projetos, né, eu morei no Paraná durante 1 ano, naquele momento ela me apoiou, e ela me apoia em quase todas as coisas que eu digo, mãe, vou fazer isso, aí ela, tá, beleza, né, mas algumas coisas ela fica, né, tu tem certeza, né, vai com calma e tal, mas nesse projeto não, o dia que eu contei pra ela, e engraçado. Tanto que ela quer ir junto, né? Tanto que quer ir junto, né? Meu Deus, ela sempre diz, né? Eu quero ir junto e tal. E
Mas ela super me apoiou, também a minha família como um todo, assim, né? Também tem o meu pai que me apoia, a família dele. Então foi bem tranquilo até nessa parte. Acho que o nosso maior desafio também é lidar nem tanto com a família ou com as coisas que a gente deixou, sim, com os projetos, sim, né? Mas com relação ao trabalho, assim, estrada e trabalho, e escrever um livro e tudo junto acontecendo, né? Acho que esse é um dos maiores desafios, assim, que a gente vai ter na estrada. Daqui a pouco eu quero saber mais dessa rotina de trabalho, como que vai funcionar nesses 7 meses para vocês coletarem as histórias e registrarem. Mas antes eu queria fazer algumas conexões que essa história, que esse projeto delas proporciona com a história das mulheres. Quando eu conheci esse projeto faz algumas semanas, através da Daisy, eu não parei de pensar em muitos relatos que nós captamos aqui durante a produção do livro Mulheres do Interior. Porque as mulheres do passado, elas não tinham nem o direito de ir e vir. Então, a maioria das senhoras que nós entrevistamos, que foram 27, com idades entre 50 e 96 anos, isso lá por volta de 2013... A maioria delas relatava histórias de que para ir para uma missa ou para um terço na comunidade onde elas viviam, elas só podiam ir se tivessem acompanhadas de um pai ou de um irmão mais velho. E eu fico imaginando o que se passaria na cabeça, ou o que se passa, né? Porque muitas delas ainda vivem hoje conhecendo uma história como a de vocês. É muito fora da realidade delas. E eu gostaria de perguntar para vocês se esse tipo de reflexão em relação ao que vocês estão fazendo, né, já havia passado, assim, na cabeça de vocês. Já, até algumas pessoas nos questionaram, né, e nos fizeram também refletir, mas era uma coisa que a gente já vinha também conversando, do quanto a gente se sente enaltecendo a mulher no papel dela de ser quem ela quer, de fazer aquilo que ela se propõe da maneira que ela quiser, né? Nós vivemos um mundo onde, se a gente pensar na ancestralidade lá da mulher, né? A mulher foi criada, ela é criada para ficar em casa, né? Ela é mais a dona de casa, ela é a criação dos homens e das mulheres. Para servir. Isso, para servir, para servir. E foi assim desde lá na época onde o cara caçava e ela ficava mais por casa para servir a família, né? E isso é incrustado, assim, ainda. É muito forte na nossa cultura. Exatamente. Então, a gente estando nessa posição de dizer assim, não, na verdade a gente pode sim, e basta que a gente queira primeiro, né? E trabalhe para isso. E tu vê, né? As coisas, elas vão acontecendo também, né? Se a gente tivesse em momentos completamente diferentes, também talvez não fosse acontecer da maneira que tá acontecendo a viagem. Mas eu me sinto muito feliz de poder representar a classe das mulheres, assim, sabe? De inspirá-las a elas também construírem projetos diferentes. Aqui a gente tá falando de uma expedição, mas daqui a pouco elas têm outras ideias, sabe? E é um sonho, aquilo que tá dentro do coração, aquilo que elas têm vontade de realizar. É até um pecado, assim, ficar guardado. Então, eu me sinto bastante honrada de poder inspirar. E muitas pessoas dizem, né? Que legal vocês fazendo um projeto como esse, mostrando que sim, a gente pode, né? E que vá para outras categorias, assim, outros projetos. Expedições de muitos e muitos outros temas, né? Outros temas, isso aí também. Exatamente. E valorizando histórias que nesse vasculhar de vinícolas, imagino que também vão ter muitas histórias femininas inseridas aí. Depois eu vou querer saber se vocês têm alguma já para compartilhar com a gente, assim, de alguma mulher, né, alguma história feminina. Mas antes eu queria contar uma frase dessa entrevistada. Depois do livro, eu reuni as principais histórias numa palestra, né, que eu ministro ela até hoje. E eu gravei um vídeo com algumas das senhoras entrevistadas. E eu perguntei para elas o que elas fariam se elas estivessem sentadas nessa plateia hoje. E essa senhora respondeu assim, e eu lembrei totalmente do projeto de vocês. Ela respondeu assim, eu seria mais esperta, tipo, eu botaria o pé no fundo e me mandava. Excelente, né? Tu sabe que eu tenho uma tia que outro dia compartilhou, assim, ela é bem...
ela é uma pessoa que mora no interior, mas ela fica mais no interior porque a família acaba ficando e tal. Mas por ela teria o cabelo vermelho e sairia, botaria o pé na estrada e iria viajar, assim, né? Ou pelo menos ela não estaria morando lá. E eu vejo olha o quanto é a família, o enraigado, né? De ela também não... Enfim, eles poderiam talvez sair de lá, né? Mas também como ele gosta de ficar lá e tal. Mas eu me lembrei porque ela disse assim, ela teria um cabelo vermelho e sairia, assim, né? Então, as histórias das mulheres, né? Vai muito do autoconhecimento, né? Porque a gente pegando exemplo de grandes mulheres, né? Eu dentro do mundo do vinho, como eu vivo o vinho 24 horas por dia, então as minhas referências são do mundo do vinho automaticamente, né? Mas eu tenho a minha maior referência, sem dúvidas nenhuma, é a minha mãe, né? Então, as pessoas me perguntam, qual é a maior mulher do mundo, assim? Pode ser do vinho ou não? A minha mãe, primeira coisa. Então, a minha mãe sempre foi essa garra, essa mulher que fez as coisas acontecerem, tirando do papel as coisas e tal. Mas a gente tem história de grandes mulheres na França mesmo, que era um período, né, falando de 200 anos antigamente, assim, muito, muito longe, né? Veuve Clicquot é um grande exemplo em Champagne, uma mulher que naquele momento era só o homem que determinava tudo e ela abraçou uma vinícola, abraçou um setor inteiro e transformou o mundo do vinho no mundo, né? Então tem essas grandes referências e até minha mãe comenta, mas tu faz tudo isso, essas loucuras, porque hoje em dia, eu digo, não, se eu tivesse na década de 60, eu seria a rebelde do momento. Eu seria a revolucionária, provavelmente. Mas entendo perfeitamente que 99,9% das mulheres não seriam as revolucionárias. Mas nós só estamos hoje aqui, por exemplo, fazendo essa entrevista, viemos pra cá com os nossos carros, por exemplo, pelas pequenas rebeldias de mulheres do passado. Então é muito, muito lindo isso que tu falou, tanto em relação da tua mãe, quanto em relação às outras mulheres históricas, porque a gente precisa honrar essa força feminina que veio, é muito grande, né? Que é muito grande, que veio antes de nós. Se fala muito de empoderamento feminino. E o que é também esse empoderamento feminino? Pra gente ter ele, absorver, externar ele, a gente precisa reconhecer. Então a gente precisa reconhecer de onde vem a nossa força. E o meu trabalho, ele gira muito em torno disso, de valorizar essas histórias do passado. Dentro do meu contexto é aqui regional, mas a gente tem mulheres incríveis em todos os segmentos, em todas as partes do mundo. Eu tenho certeza que, até falando de mães, nós temos mães muito, realmente, assim... grandes exemplos, Grandes exemplos, porque a minha mãe também saiu do interior com 12 anos, falou pro meu avô que queria estudar pra freira, porque era a única maneira que ela encontrou de sair do interior. Né? Então, a partir de lá, completamente mudou a história da minha família inteira, por conta da minha mãe. Então, nós temos grandes referências, assim, de mulheres muito fortes na nossa história, né? E as mulheres no passado, elas serviam o pai, inicialmente, né? Trabalhando na casa em que elas nasciam. Depois o marido, e se não fosse o marido, tinha que ser Deus, que era uma outra figura masculina. Então, sempre tinha a relação de servir ao homem, de alguma forma. E por isso que a única opção era, se não casasse, seria freira. É isso. Inicialmente. É isso mesmo. Histórico, né? Tudo muito... É história, a gente sempre comenta muito, né? Eu sou uma fã de história e eu não consigo viver um mundo atual sem compreensão da história, do passado, né? As pessoas até brincam, mas tu é bem museu mesmo, né? Tu vive a bem gente brinca que ela nasceu na década de 70, talvez. E eu acho que não, eu não consigo, é impossível entender a atualidade sem estudar o passado. E aí, pegando referência das mulheres e do que aconteceu nas décadas, se a gente pegar assim, né? Foram muitos fatos marcantes. Eu tive uma situação de mulher, assim, de mulher para mulher, né? Que foi na Nova Zelândia, por exemplo. Morei lá durante um tempo. E eu vi que as mulheres lá são, nossa, é um empoderamento, assim... demais, assim, né, demais. Então, e aí fui descobrir que uma das primeiras, no mundo, né, uma das primeiras chances de uma mulher votar foi na Nova Zelândia, ou seja, a mentalidade ligada com o ciclo social e a filosofia do país fez com que lá tivesse, então, um dos primeiros votos dando direito à mulher, né, votação, então, política e toda aquela questão. Então, é muito legal viver isso na pele, assim, tu tá lá com elas e viver aquela energia da mulher, né. E aqui, das vinícolas, vocês iniciaram aqui na Serra Gaúcha. É cerca de um mês já. Quantas vinícolas vocês já estiveram? 16ª? Hoje foi a 16ª.
Nossa, bastante trabalho. Muito trabalho. E já dá pra destacar alguma ou algumas histórias femininas nessas vinícolas que vocês passaram, de atuação, ou se vocês quiserem falar de modo geral, ou quiserem citar algum exemplo específico, talvez que tenha cativado vocês? Tá, teve muitas, assim, nossa, todos os dias uma história diferente, né? Mas o bacana de sentir como expedição mesmo é que por diversas vezes fomos atendidas por mulheres nesse trajeto. Hoje, inclusive, duas mulheres nos atenderam, né? Em uma vinícola bem interessante, bem relevante para o setor, onde a maior parte são homens. 2 mulheres nos atenderam. Então, durante essa trajetória das 16 vinícolas até hoje, foram várias, né? Mulheres enólogas, tomando frente da empresa toda, assim, fazendo aquela... Pessoas que muito estão legal. A geração da família, né? Então, a gente temos vinícolas em que a mulher que é da geração da família, que assumiu o negócio, que assumiu, assim, a toda a parte de enoturismo, de varejo. Então, a gente já teve histórias de pessoas que, então, saíram, estavam em outra área, mas voltaram para a vinícola. Então, tiveram, sim, algumas histórias. Grandes exemplos, assim. Né? E denota uma evolução, porque é um setor ainda predominantemente masculino do mundo do vinho. Muito, muito predominante ainda. Existe um número muito grande de novas mulheres inseridas agora, se a gente pegar mais ou menos... de 8 a 10 anos, tá? Teve um crescimento enorme no número de mulheres. Mas como o Brasil, por exemplo, é muito gigante, então esse número ainda é pequeno diante de um país tão grande. Mas já tá fazendo toda a diferença, né? E já tem referências, né? Tem muitas. Pessoas do mundo do vinho, enfim, né? A própria Daisy, né? Recebeu um título de melhor sommelier do Rio Grande do Sul. Foi o primeiro título que foi uma dado. Surpresa, né? Como foi? O primeiro título da ABS, por exemplo, né? E ela ganhou esse título. Então, pra nós, da classe feminina, não é a Daisy que ganhou. E ela sempre fala, né? Que o prêmio, né? Até acho que tu pode mesmo falar, mas o prêmio pra ela representa a classe também. Sim, né? Pra mim foi uma honra poder representar esse... Até porque os 5 finalistas eram 4 homens e eu. E como foi pra ti? Não, e eu momento? votei num deles. Eu queria que um sommelier de Porto Alegre ganhasse o prêmio, porque pra mim o trabalho dele era excepcional. Ou seja, éramos 5 e uma mulher. E essa uma mulher, então, né? Foi uma coisa bem inusitada. Pra mim foi uma surpresa enorme, assim, né? Bom, tanto que eu votei nele, então não estava esperando receber, né, esse reconhecimento. E foi muito surpreendente, porque daí depois disso, eu, observando nas entrevistas, então... A energia das próprias mulheres que estavam ao meu redor, trabalhavam comigo, mudou totalmente. Porque aí enxergaram, tipo assim, no fim do túnel, então tem uma esperança pra todas nós. E foi bem legal, foi uma coisa assim que me abriu muitas portas pra mim mesma também, né? Me confirmou que eu estou no lugar certo, tudo que eu fiz até hoje, então você está no lugar certo. E esse é um reconhecimento. Foi bem legal. E aí, espaço de mercado e tudo mais, né? Isso foi bem bacana. E como tu mencionou, muito inspirador e incentivador para outras mulheres. Essa foi a melhor parte, com certeza. Porque o troféu é muito importante, é muito bonito, é uma obra de arte, né? Mas eu acho que eu vou muito além do troféu. O troféu tá lá na minha estante, na sala. E o que causou, né, daqui até São Paulo, eu recebia mensagens da Bahia, de Pernambuco, de São Paulo, de várias mulheres. Então, aquilo ali pra mim foi o prêmio, não o troféu. E a reação dos homens diante foi dessa grande escolha? Também. Acho que pra eles foi uma surpresa também. E foi positivo? Foi como muito tu positivo. sentiu? Foi bem acolhedor. Eu senti assim que é lógico. Eu fui questionada por várias vezes com relação ao conhecimento, né? Mas como que tu se sente agora e tal? É uma responsabilidade, porque aliás, tu tá representando o Estado no Brasil inteiro, né? E aí a responsabilidade foi enorme e o homem talvez ele tinha assim, mas será? Como assim o primeiro prêmio uma mulher? Isso tu vai sentindo, mas não teve nenhum problema, assim, nada de peso e tal, tive um espaço muito grande, respeito e tudo mais, assim. Eu acho que também vai muito, esse prêmio, ele veio após longos anos de uma dedicação. Ela não recebeu um prêmio assim, agora eu recebi um prêmio, não. É uma trajetória de muito estudo. Então, às vezes as pessoas elas querem galgar coisas muito grandes na vida, mas o esforço que elas estão dispostas a fazerem é pequeno. E isso não vale só para mulheres, vale para homens e mulheres. Quando a gente quer alcançar X coisa, ou a gente quer chegar em determinado lugar, ou a gente quer alcançar um reconhecimento na nossa carreira,
também vai do nosso... O que a gente tá se propondo hoje, amanhã e depois de amanhã para daqui a 5 anos eu ser a melhor sommelier do Rio Grande do Sul, ou qualquer outra coisa, ou às vezes não é um prêmio, né? É o reconhecimento do mercado, ou da tua própria carreira, de tu construir algo legal, né? No setor que tu tenha o interesse. Então, disciplina, estudo e tudo mais vão te fazendo tu evoluir na carreira e, consequentemente, alcançar essas coisas, né? E são todos elementos que a gente conversa bastante por aqui. Dentro do autoconhecimento envolve bastante clareza de propósito, e todos esses itens, eles fazem parte da, entre aspas, receitinha da realização feminina, que eu abordo muito, muito no meu projeto, nos atendimentos com as mulheres. Fico muito feliz de tu ter dado esse depoimento, porque é um exemplo de como essas questões são importantes. E eu até enfatizaria também a questão do autoconhecimento, né? Eu trabalho com outro projeto de mulheres, acho que é legal eu contar, porque nós somos um grupo bastante grande, assim, em Bento, tentando trazer para a vida delas um autoconhecimento e autodesenvolvimento. E também dando chance para elas contribuírem com aquilo que elas sabem. Então, nós somos um grupo de quase 130 mulheres. Todas ali têm um talento que pode compartilhar com outra mulher. E como é legal a gente se ajudar. No nosso caso, pensa, eu estava muito focada, eu sou técnica em enologia, né? Estudei o técnico. Mas eu fiquei muitos anos afastada da enologia na minha carreira. Então, ter a Daisy como uma referência e como parceira, assim, de estudos. Nossa, ela me deu aula, quantas vezes ainda dá. Então, é muito legal quando uma mulher apoia a outra. Eu acho que a gente ganha muita força. E esse caminho do eu sei o que eu gosto e eu sei o que eu desejo, facilita em muita coisa. Só que a gente tem que buscar esse autoconhecimento também, né? Às vezes a gente diz assim, vamos supor no mundo do vinho, né? Eu não gosto de X vinho. Tá, mas tu provou, às vezes, eu não gosto de vinho. A gente, né, algumas pessoas, eu não gosto. Tá, mas quantas vezes tu se permitiu a provar coisas diferentes? Existem milhares de exemplos e garrafas que tu possa provar e daqui a pouco tu só não encontrou a garrafa que tu gosta. E isso é um trabalho de autoconhecimento, mas é se permitir. Eu sempre digo que a gente tem que não só se permitir, mas investir. Tempo, energia e também dinheiro. Às vezes os três juntos, às vezes às vezes outro. É necessário esse investimento. É isso mesmo. Nossa, que conversa boa, dá vontade de ficar um tempão mais aqui. Mas, é verdade. Mas eu queria que vocês pudessem encerrar, assim, com uma mensagem final, assim, para mulheres que têm um sonho parecido com o de vocês, para que elas se estimulem aí a fazer acontecer, a tirar ele da gaveta, a tirar ele do papel. O que vocês poderiam dizer aí para outras mulheres como vocês, como todas as mulheres aí que estão nos acompanhando? Bom, eu queria dizer que quando a gente tem um sonho, que a gente realmente coloque ele num papel para que as coisas comecem a acontecer. Às vezes a gente fala de sonhos, eu quero realizar meu sonho, ele fica muito no abstrato. A gente precisa começar a tornar ele, às vezes, um pouco mais prático. E às vezes não, em todos os casos, né? Porque senão ele fica como algo que está muito distante. E para nunca desistir. Nós somos exemplos de que a gente pode fazer, de que a gente investiu o nosso tempo, investiu assim a nossa carreira, porque nós nos desligamos de quase tudo para viver um sonho. E eu e a Daisy, a gente sempre se conectou muito por valores. Então a gente tinha assim, nós temos personalidades muito diferentes, mas nós temos valores que nos conectam muito. Então quando a gente entende quais são os nossos valores, quais são as coisas que a gente acredita que fazem sentido para nós, a gente vai muito além, porque a gente consegue ver que tudo vai muito além do que agora a gente vai fazer uma expedição, mas não é só uma expedição, não é só um Instagram que tá ali, blogueiras falando de vinhos, não, vai muito além disso, é um sonho que a gente tá realizando de levar a cultura, de trazer o Brasil pro Rio Grande do Sul, de levar o Rio Grande do Sul pro Brasil. A propósito, @expedição Voo de Vinhos, Voo de Vinho Oficial. Não, @Voo de Vinho Oficial a página. Tá. A página. Voo de Vinho Daí lá dentro da página tem a expedição. Entendi. É isso aí. Então vamos reforçar, @Voo de Vinho Oficial. Pra todo mundo acompanhar aí as gurias. A gente agora também tem a gente tem o canal do YouTube, porque nós vamos fazer também em paralelo uma série.
Então, vai estar rodando isso ao longo do tempo também. Então, lá no YouTube também nos encontra como Voo Divino. Bacana. Daisy, a tua mensagem pra mulherada? Bom, seriam várias, né? Mas eu vou escolher uma das 12, então. Não tem receita, a gente não... quando se fala de perspectiva, propósito de vida, não existe uma receita. Existem, sim, caminhos, né? Que a gente tem que pegar e tal. Mas pra mulherada em específico, o que eu sempre falo... Deixe a aventura te contagiar. Por quê? A aventura, ela dá uma liberada no perfeccionismo, tem que sair tudo certinho do papel, e não tem que sair tudo certinho do papel. Tu tem que sair assim, ó. Vai fazendo, vai acreditando naquilo que tu quer realmente. Porque quando a gente desenha demais ou especifica demais, o negócio demora. Enquanto demora, tu já perdeu a energia. Então, assim, o que a gente fala para as mulheres é vão e façam. Não se preocupem tanto com o futuro. Que se você colocar a energia no presente, é certo que vai sair muito bem. Então a mensagem é essa, façam, só isso. O resto fica por conta dos drinks e os vinhos, né, que a gente brinda depois. E tem que celebrar, Tem que celebrar, a gente tá sempre celebrando, todos os dias, a cada momento, cada pequena conquista a gente, né, celebra e tal. A gente faz muitos brindes durante o dia, assim. Porque as mulheres, em geral, elas se encontram endurecidas, a rotina ela é pesada, a mulher tá exaurida no meio das suas atividades. E também tem um grande sabotador, que é o hiperrealizador, que faz a mulher mal conquistar algo na sua vida e já se sentir culpada e querer ir para a próxima conquista. E então é muito importante ter esses momentos de pausa para celebrar, principalmente conquistas e trabalhos e realizações tão incríveis quanto essa de vocês. Parabéns, gurias! Muito obrigada. Que eu possa recebê-las novamente aqui depois, ao final dessa expedição. Pra contar as histórias, contar as histórias e também para mostrar ali o livro, né? Para que a gente possa ver o livro de vocês mãos, né? aqui. Para vocês estarem com o livro de vocês aqui, mostrando para quem nos acompanha. Isso aí, então vão ser 270 páginas. E só reforçando, né, que ele foi financiado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, com a realização de uma associação, que é a Associação Atlântica, que está nos apoiando aí, além da equipe toda que está envolvida. Excelente! E você que esteve nos acompanhando aqui, não se esqueça, com todo esse incentivo de agir sempre conforme as tuas vontades. Você tem, hoje você tem, diferente das mulheres do passado, você tem essa liberdade. Até a próxima!